Palavra de hoje, dia 2 de setembro de 2025. Jesus é expulso de Nazaré. Jesus é expulso de Nazaré. Olha o que diz em Lucas capítulo 4, versículo 14. Abra sua Bíblia, também aí no seu aplicativo do celular, ou preste atenção para você estar conectado com a palavra. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Jesus, nos ensina esta palavra e que ela entre no nosso coração e que ela venha fazer morada e achar um lugar no nosso coração o qual agrada a Ti, Senhor, para que ela venha germinar, brotar, crescer e frutificar dentro de nós, para que possamos vencer e alcançar as bênçãos e, acima de tudo, a graça da salvação, em nome de Jesus. Diz assim o 14 em diante. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus à Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas sinagogas, por todos eram louvados. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Lendo esse versículo 22 de novo. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das suas palavras de graça que saía da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Escuta isso, 23. E ele lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter feito em Cafarnaum. Versículo 24. E diz: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias. E quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Sírio.
E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para ali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Palavra de Deus, palavra de vida eterna. Ouvinte, presta atenção nisso aqui. Escuta isso. Eu já tive a oportunidade de algumas vezes ir em Israel. E se Deus quiser, o ano que vem, no final do ano que vem, 2026, a gente vai formar uma caravana para final do ano 2026 a gente pisar outra vez na terra de Israel. Escuta isso. Deus já me deu oportunidade de ir na cidade de Nazaré e nesse monte da precipitação. E ali, quando você chega ali, você fica imaginando a cena das pessoas levando ele ali e querendo jogar ele lá de cima. E ali ele sai no meio do povo e vai embora. Escuta isso, pessoal. Lucas 4,14, esse versículo, o primeiro versículo, olha o que é o significado dele. Descreve Jesus voltando para a Galileia no poder do Espírito. O que significa que ele iniciou seu ministério público com a unção e a força do Espírito Santo de Deus. Este versículo é a base para a mensagem em que Jesus lê no texto do profeta Isaías sobre o propósito de sua missão: pregar as boas novas aos pobres, libertar os cativos, dar vista aos cegos e libertar os oprimidos, proclamando um ano de graça do Senhor. Olha o que mais. Poder do Espírito. Após ter vencido as tentações no deserto, Jesus retorna ao seu ministério com plena consciência do poder do Espírito Santo, que o ungiu para cumprir a sua missão divina. A partir desse ponto, Jesus começa a ensinar e a curar em sinagogas. Sua fama se espalhando rapidamente pela região. Missão de Jesus. O versículo estabelece a base para a leitura de Isaías, Lucas 14, 18 e 19, onde Jesus declara que sua missão é trazer libertação e esperança para os pobres, os cativos, os cegos e os oprimidos, cumprindo a profecia do ano de jubilar. Lucas 4,14 é o ponto de partida para entender a missão de Jesus. O poder do Espírito sobre Jesus, em Lucas 4,14, capacita-o a proclamar a palavra de Isaías, que definem a missão central da sua vinda: trazer boas novas, libertação e um ano de graça. O versículo nos mostra que a força de Jesus para realizar essa missão não vem de si mesmo, mas do Espírito Santo. E todo o poder foi dado a ele depois da ressurreição no céu e na terra. Olha que interessante, gente. Olha só. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus à Galileia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Jesus ensinava
nas sinagogas e todos louvavam. Ele curava, libertava, transformavam vidas e todos louvavam ele. Em todas as regiões, na Galileia, em Cafarnaum, em qualquer lugar que ele chegava. Mas engraçado que em Nazaré, na cidade onde ele viveu por 27 anos, 26, 27 anos, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, ali quase obra nenhuma ele fez, por causa da dureza do coração daquele povo. E chegando a Nazaré, onde for criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, a sinagoga, e levantou-se para ler. Então ele ia todos os sábados nas sinagogas. Já era um costume de todos. E nesse sábado o qual nós estamos falando, ele entra naquela sinagoga ali em Nazaré, e naquela época as pessoas se levantavam para ler. E aquele que se levantava recebia o livro. E então ele abriu o livro do Velho Testamento e ele lia. E quando Jesus se colocou de pé, entregou-se para ele o livro. E ele abriu. Estava escrito, e ele abriu justamente no livro de Isaías. Escuta isso. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. O profeta Isaías havia escrito exatamente a respeito dele, de Jesus. E agora Jesus vai ler. Engraçado, se qualquer um outro tivesse lido, ninguém falaria nada. Mas porque ele próprio leu, as pessoas começaram a olhar para ele e a pensar: você acha que você é essa pessoa que está escrita aí no livro? Você acha que o profeta Isaías estava falando de você? Mas claro que sim. Aí ele leu: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Me ungiu, o poder do Espírito sobre ele, para evangelizar os pobres, pobres de espíritos. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Nós vamos aprender duas coisas novas e importantes aqui. Quer dizer que a pessoa que tem um coração aquebrantado, que se arrepende fácil, que perdoa fácil, um coração segundo o coração de Deus, essa pessoa pode até adoecer, mas o Senhor Jesus vem com poder para fazer o milagre. Como Deus ama abençoar aquele que tem um coração quebrantado, um coração que se arrepende fácil, que se humilha, um coração manso. Essas pessoas são curadas. Versículo 19: e apregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano da graça. Olha o 20. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. E aí, quando ele fecha o livro, entrega o livro para o ministro ali, todos olhando para ele, né? O que passava na cabeça daquele povo? Olha o que Jesus diz. Aí Jesus começa a falar, a pregar. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Ele estava dizendo assim: hoje se cumpriu o que Isaías havia escrito ao meu respeito. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Três coisas aqui nesse versículo 22. E davam testemunho. Puxa, que glória, que sabedoria, que unção.
e se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca. Engraçado, Jesus fez tantas coisas, tantos milagres. E às vezes ele recolhia as ofertas para comprar as necessidades diárias. Mas ele nunca vendeu um livro, uma palavra, uma mensagem, uma pregação. Né, pessoal? Ele pregava ele próprio. Imagina você sentado numa sinagoga, escutando, ouvindo e vendo o próprio Jesus pregar para você. Você pode imaginar isso? Se hoje tem pessoas que cobram muito dinheiro para pregar, imagina Jesus pregando o próprio. Engraçado que de graça saía palavras maravilhosas da sua boca. E diziam a terceira coisa: não é este o filho de José? Não é ele? Olha o que Jesus fala no 23. E ele lhes disse: sem dúvida me direis esse provérbios: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria o que ouvimos falar que você fez em Cafarnaum. Gente, se você voltar para a palavra, você vai lembrar que essa fala que Jesus falou, muitos falaram, e lá na cruz o próprio ladrão disse assim: se tu és filho de Deus, salva-te e a nós também. Né? O próprio diabo, na tentação, tinha falado: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Você já reparou que Jesus sempre foi julgado e colocado à prova pelos homens, pelo diabo? Você já reparou que nós somos julgados e muitas das vezes não só julgados e condenados também pelos homens? Você já reparou que nós somos colocados à prova o tempo todo? Se você é de Deus, por que você fez isso? Se você verdadeiramente serve a Deus, por que você não muda? A gente é sempre colocado na estreita, né, irmão? A gente é sempre colocado numa peneira, né, irmão? Não é assim? Sem dúvida me direis esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Faz aqui, mas fazer num lugar de incredulidade, operar milagres num coração duro. Jesus não faz isso não, meu irmão. Jesus opera milagres num coração aquebrantado. Eu vou provar para você que agora. 24. E diz: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Ali já estava também dizendo: nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Ele disse: se eu fosse bem recebido aqui, eu faria muito mais do que eu fiz em qualquer lugar. Mas porque eu não fui bem recebido, vocês não creram. Aqui quase nada será feito. Olha o versículo 25, olha o que ele fala. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Meu irmão, sabe por que Deus mandou o profeta Elias lá em Sarepta de Sidom? Porque Deus já conhecia o coração daquela mulher viúva. Deus sabia que aquela mulher tinha um coração aquebrantado e que ela iria obedecer o profeta. O próprio Deus diz para o profeta Elias: pode ir a Sarepta de Sidom, porque lá já escolhi, já levantei uma mulher viúva
Deus conhece o coração aquebrantado. Deus prosperou aquela mulher no tempo de miséria, porque o coração daquela mulher era um coração obediente. Portanto, lá em Reis, a Bíblia diz, quando o profeta falou para ela assim, ela estava lá fora catando dois pedaços de madeira, dois gravetos, para fazer um bolinho, comer, e ela e o filho, e os dois comeriam aquele bolinho. A única coisa que tinha um tiquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e depois eles morreriam de fome. O que o profeta diz? Diz: muito bem, mulher, mas vai e faz primeiro para mim um bolinho, e traz um bolo e um pouquinho de água, e depois farás para ti e para o teu filho. E assim diz o Senhor: a farinha não acabará na tua botija, na tua panela, e nem o azeite faltará na tua botija. E o que a Bíblia diz que ela fez? Ela questionou? Ela perguntou? Não, ela se virou e foi obedecer a voz, a ordem, o pedido de Deus, do profeta de Deus. E ela fez para ele e trouxe a água, e a partir daquele momento nunca mais faltou a farinha e o azeite na botija da casa dela, da panela dela. Então por que o profeta, por que Deus não sustentou todas as outras? Porque certamente não tinha coração aquebrantado. Meu irmão, Deus vai fazer não é por causa da necessidade, não. Deus vai fazer se tem um coração humilde e aquebrantado e arrependido. E não é porque se diz crente e santo, não. É se tem um coração aquebrantado. Deus está olhando é o coração. Jesus falou: muitos me adoram com os lábios, mas o coração está longe de mim. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Se você quer saber o que está dentro do seu coração, grava as suas palavras no dia inteiro, e à noite você faz uma reprise, e você vai então te escutar, e você vai entender o que está dentro do seu coração. Olha o versículo 27. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Aquele homem era um Ciro da Síria. Nem Israel ele morava, nem israelita ele era. E se era, mas morava na Síria. Se era um judeu, se era um israelita, mas morava lá. Lembra quando ele foi até o profeta Eliseu, e quando chegou lá, o profeta Eliseu não o recebeu na sua casa, mas antes de chegar na casa do profeta Eliseu, no monte, antes dele chegar no monte, se não me engano, o Monte Carmelo, primeiro ele passou no riacho, no rio cheio de lama, no Rio Jordão, e ali ele com a sua comitiva, e quando ele chega na casa do profeta, o profeta não o recebeu. E o profeta chamou um servo e disse: vai lá e fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E ali ele se indignou, Naamã se indignou e disse assim: eu mergulhar nessa lama? Fala para o teu profeta que na Síria há 2 rios, e um dos rios tem muito mais água do que em Israel, e eu vou mergulhar na lama? Você acha que eu vim aqui para isso? O coração endureceu e se virou com a sua tropa para voltar para a Síria, com raiva, e aproximou dele um dos seus servos, servo dele, de Naamã, que veio com ele, e empareou o cavalo com ele, e disse assim: meu senhor, desculpa eu te falar, mas porventura ele te pediu coisa simples, que está na sua altura, está no seu alcance, Senhor. Ele não te pediu coisa demais, moço. Nós andamos muito e vamos andar demais para voltar, e você vai continuar com essa lepra. Vamos lá, senhor, mergulha. Olha o Espírito Santo de Deus usando aquele servo e falando no coração de Naamã. Olha Deus falando aí agora no teu coração, ouvinte. E ele se arrependeu. E ele foi lá e pensou. A ficha caiu. Lembra do filho pródigo? Coração querendo esbanjar, foi embora para uma terra distante. Houve fome lá, gastou tudo que tinha, foi para uma outra terra mais distante. Começou a cuidar de porcos, desejava comer as bolotas, mas depois se arrependeu. O que ele fez? Levantar-me-ei e irei para a casa do meu pai, ainda que eu seja um servo.
E chegou lá, tinha o quê? O bezerro cevado, esperando ele, anel guardado, sandálias novas, roupas novas e uma festa preparada para ele. Ei, volte para o seu lugar, aquebranta teu coração, se arrependa, porque a bênção é para quem se arrepende. 28. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Tá vendo? Você tá vendo que dentro da igreja também tem gente que se enche de ira quando ele vê determinadas palavras. Nem todo mundo está pronto para ouvir. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para ali o precipitarem. E ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Posso falar um negócio para você? Se a pessoa não aquebrantar o coração, Jesus passa no meio das pessoas e se retira. E bênção não vem. Mas aqueles que se arrepende, que se aquebranta o coração, meu irmão, aí esse sim, aí Jesus vem. Tá bom, gente?